Olá, você mais uma vez ligado aqui na nossa web TVO. Obrigada pela sua sintonia. Hoje aqui na nossa sala de entrevista, mais informação para você. O nosso diálogo aberto está entrando no ar. Mais uma vez, obrigada por você que está sintonizado aqui conosco. E hoje o nosso convidado aqui é muito especial. A gente já vai começar assim, pedindo uma bênção para ele, para que as coisas ocorram de verdade, cada vez melhor. É o nosso pároco da Igreja Matriz Santana, Padre Emerson Janete. Olá, Neia. Primeiramente, Obrigada, muito padre. obrigado pelo convite. Uma pessoa espetacular, a Neia, ministra da Sagrada Comunhão Eucarística na paróquia. E também uma pessoa muito carismática. Obrigado pelo convite. Eu que Fiquei agradeço, muito feliz, padre. Eu fiquei por feliz estar porque... aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, viu? Obrigado. A sua presença aqui. Que alegria. Um padre tão jovem, né? Aliás, quanto tempo em Sumaré, padre? Já estou há 9 anos e 6 meses. 9 anos Graças e 6 a meses. Deus. É verdade ou é mito que o padre fica 10 anos? Então, acho que vai ser mito. Ah, então tá bom. Graças a Deus, né? Vamos esperar muita coisa ainda do padre Emerson aqui Deus com a gente. quiser. Se Deus quiser. Padre, vamos começar falando da nossa matriz, né? Matriz Santana e as suas comunidades. Como é que estão as comunidades hoje ali na matriz? A Matriz Santana, como nós sabemos, este ano de 2025, ela completa 111 anos de instalação. Ela tem uma linda história. Claro que não é uma história que reduz a 110 anos, porque desde a fundação da cidade, né, a presença da Igreja Católica e a devoção a Santana, a mãe da Mãe de Jesus, sempre esteve presente na raiz do nosso povo, na devoção do nosso povo. Então, é uma história de um povo que foi, pouco a pouco, exalando a fé, vários carismas. E hoje, a paróquia de Santana, ela é composta, além da Igreja Matriz, mais 8 comunidades. Então, nós compomos 3 regiões. Região, a área central, a área urbana e também a área rural. Então, 3 realidades que a paróquia de Santana contempla, que é diferente, né, de outras paróquias que vivem só apenas uma área. Nós temos o privilégio de 3 áreas. A gente tem o privilégio também de estar ali na área rural, né, padre? Que é onde tudo começou ali também no Cruzeiro, na Candelária. É uma coisa muito, muito antiga em Sumaré. E 106 anos. Nós temos esse ano aí uma festa espetacular, né, pro centenário. Isso, 111 anos. Ah, é 111. Corrija aí, produção. Olha, eu estava no centenário, aqui, eu não era ainda padre, eu era diácono, e a convite do padre Elisiário, eu estava como cerimoniário do bispo, né, de Dom Ayrton, que veio presidir o centenário. Então, já estava presente. É verdade. Eu lembro disso. Então, assim, hoje passaram-se toda uma história, né? 111 anos de caminhada. É muito tempo, né, padre? Bastante tempo. E realmente, né, você comentou das áreas rurais. Então, temos aí 3 comunidades da área rural. Na realidade, nós assistimos ainda um núcleo de evangelização, né, que é no sítio do Pau Pintado, que fica na divisa entre Santa Bárbara e Nova Odessa. Ah, isso é verdade. E lá na Taquara Branca? E aí nós temos a Taquara Branca. Hoje a Taquara Branca não pertence mais à paróquia de Santana, porque houve uma redivisão das paróquias Santana com a paróquia São João Paulo II, que hoje é o Padre Nelson, né, que é o pároco, junto também na paróquia de Nossa Senhora de Hortolândia, me fugiu o nome. Então houve uma redivisão das paróquias e a comunidade do Taquara Branca, que é a comunidade do Bom Jesus, hoje pertence à paróquia São João Paulo II, porque ela fica na divisa, né, entre Hortolândia e Sumaré. Na verdade, fica mais próximo de Hortolândia, né? Exatamente.
Tá certo. Ô, padre, vamos falar um pouquinho sobre... Eu sei que às vezes foge um pouco do assunto, mas vamos falar sobre o novo Papa. Na sua visão, o que o senhor acha? O senhor acha que muda alguma coisa? Ou ele segue o mesmo ritmo do Papa Francisco? Olha, Neia, isso é sempre uma incógnita, né? Porque para nós criamos muitas expectativas. Eu ouvi um comentário, na realidade, uma entrevista com o Dom Odilo, após o conclave, ele já estava no Brasil, e dizia o seguinte: a partir do Concílio Vaticano II, a linha dos papas sempre devem ser fiéis ao espírito do Concílio Vaticano II. Então, seja quem entrar, claro que nós cremos na providência de Deus, na infusão do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem delega, que isso é muito interessante, não sei se vocês perceberam, que é o único ministério que não há ordenação. É verdade, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Ou seja, entre um colegiado, que sob a ação do Espírito Santo, claro, com muito discernimento, esperam que ali o Espírito Santo suscite alguém que possa suceder a cadeira petrina. E no caso, o Leão XIV. Então, eu criei boas expectativas, falando por mim, por conta que ele já demonstrou, diante das suas homilias, um Papa de continuidade ao papado do Papa Francisco. Que o Papa Francisco, nada mais que foi um homem que soube viver o Concílio Vaticano II. É verdade. Eu tenho seguido ele naquela TV do Vaticano, sabe? Todos os dias eu sigo e eu tenho visto ele é bem um pouco conservador, né? Mas eu tenho visto que ele tem seguido, sim, o Papa Francisco. Então fica aquela expectativa mesmo. Mas as pessoas têm que entender. Eu sei que religião é uma coisa que não se discute, mas as pessoas têm que entender que o conclave não é uma eleição, né? Ali é o Espírito Santo de Deus mesmo que anuncia, que fala, é uma coisa muito... E eu achei que foi muito rápido, não achou? Exatamente, Neia. Sua colocação é fundamental, porque na igreja não é democracia. Isso. A igreja é aristocracia. Exatamente. Ou seja, os bispos... isolados de tudo, até das redes sociais e celulares, eles prezam, fazem um juramento, ou seja, eles vão por si só. E o mais interessante, fiquei me pensando, que ali, por exemplo, você comprou uma passagem de ida e volta para... apesar que os cardeais acho que deveriam comprar só apenas para ir, porque para voltar, você não sabe nem se vai voltar para a sua região. Então, exatamente. Ali você já sai papa. Uma coisa meio assustadora, porque o mundo já te vê de forma diferente, as pessoas te veem de forma diferente. Você é o sinal de comunhão da Igreja Universal. Então, isso me espanta, me assusta, ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje, exatamente. Então, isso é preocupante. Então, ou seja, você tem que deixar tudo, sua casa, sua família. Claro que a vocação já é isso, uma renúncia. Mas ali, de uma forma plena, Isso, para mim, eu digo que não estou preparado. É assustador. É uma coisa meio assustadora mesmo. Sem contar que é o segundo, como que a gente pode dizer? É o segundo Pedro, né? Exatamente. Ali que está ali para... É muita coisa. E eles envelhecem muito rápido, eu acho, né? Porque hoje ele tem uma aparência, daqui a pouco... Você pode ter certeza que é diferente. Mas isso não seja diferente aqui também, né, padre? Porque o padre Emerson, quando ele chegou, ele era mais brotinho, hoje ele já está um pouco mais assim, mais bonito do mesmo jeito. E aí, padre, vamos falar sobre as festas de Sumaré. Nós estamos prestes aí, né? Estamos já em junho. Essa semana já começa Santo Antônio, que é uma festa antiga, que é uma festa que todo mundo espera, também como a Santana, mas por ser Santo Antônio, uma comunidade sua ali, quais são as expectativas para esse ano? Sempre as melhores. A festa é uma oportunidade, eu sempre digo para a nossa equipe,
não só de prezarmos aquilo, a parte social da igreja, mas esse momento de convivência entre irmãos, né? Isso é a prioridade. Claro, a gente também tem que prezar pelo lado financeiro, porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos e dependemos ainda de festas, né, Neide? Isso. Eu sempre A igreja digo, tem água, a igreja tem luz, a igreja não é, exatamente, padre? é. E eu sempre digo o seguinte, se tivéssemos bons dizimistas, não precisaríamos fazer festas, né? Mas a gente nunca podemos perder o foco de que as festas são cristãs. Então precisamos zelar por isso. Então, né, sabemos que muitas vezes dá divergência, mas assim, o espírito de comunidade, da fraternidade deve prevalecer. Tenho insistido muito isso. Tá certo. E dentro da comunidade ali, Santo Antônio, tem sempre as barracas, né, diferenciadas das comidas típicas das festas juninas, que a gente consegue ver, que, aliás, eu estava lendo, está entre as barraquinhas juninas do EPTV, esse ano de novo. Isso é tudo muito importante, né? Porque é uma festa, além de festa social, uma festa cristã, realmente, né? Não é isso, padre? Exatamente. E como você disse, né, Neia, é uma festa grande. A festa hoje de Santo Antônio, ela se iguala a Santana. Isso eu digo para você até financeiramente. Por isso que Verdade. um dos projetos, e quando, né, eu já cheguei a pedido de Dom João Inácio, nosso arcebispo, é de setorizarmos a nossa paróquia. Então já tem todo um projeto, já está apresentado, inclusive, né, o bispo já apresentou, né, no conselho de presbíteros de uma redivisão da paróquia, porque hoje a paróquia é muito complexa. Né? Eu tenho ainda a graça de ter comigo, com mais 2 padres que me ajudam. E ainda, cada final de semana, nós temos, cada padre, 5 missas. Fora as celebrações, nós temos 14 ministros da palavra. Né? E são muito eficientes. E assim, é complexo. E muitas vezes, eu digo, né, a gente, o mais que eu faço, o mais que eu trabalho, parece que eu não vejo o serviço. É Né? porque muita comunidade, muito trabalho, e a comunidade envolve muito trabalho eclesial, né, Exatamente. do padre. É complicado E aí que isso. está, né? Muitas vezes a gente acaba assim, não dando atenção devida para aquela comunidade como deveria dar. Né? E o fato de setorizar, assim, seria melhor, padre? Exatamente. Para a evangelização seria muito Seria melhor. E aí setorizaria como ali? Ficaria Santo Antônio? Então, pelo lado da Rebouças até a Bandeirantes, ficaria para uma paróquia, né, que pelo projeto, a comunidade de Santo Antônio, né, seria elevada à paróquia. Certo. Né? Então, ali, ela, junto com a comunidade de Santo Antônio, a comunidade Nossa Senhora de Fátima, a comunidade São Sebastião, o Sagrado Coração, a Candelária, Nossa, ia ajudar a muito. Primavera. Então, ia ajudar muito a Santana, né? Exatamente. E do outro lado ficaria a paróquia, a matriz de Santana, né? No caso, a paróquia de Santana, comunidade São Benedito, comunidade de São Benedito, e o Divino Espírito Santo no assentamento. Ah, é o Divino Espírito Santo. Né? E a Primavera. E resgatar, eu acho que precisaríamos uma equipe, já fizemos vários trabalhos para resgatar novamente, reavivar a comunidade Nossa Senhora Aparecida, né, que foi desativada por muito tempo. Há muito tempo, né? Hoje lá na Nossa Senhora Aparecida tem os trabalhos evangélicos, né, que são as catequeses, os crismas, mas a festa de Santana vai continuar lá, padre? Então, atualmente ela está lá. Né, e isso eu levo sempre, nós temos um conselho de festas, né, equipe de festa. Então, ela foi transferida para o Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida por conta da construção. Se Deus quiser, né, está previsto para terminarmos agora no 2º semestre a nossa construção. Então, aí precisamos pensar se vamos trazê-la novamente para o centro ou não. Então, cabe aí, né, a comissão de festa decidir. Mas, voltando, igual você falou, a questão da evangelização, exatamente. O centro pastoral hoje comporta toda a parte da catequese, né, de criança, da iniciação à vida cristã de adultos, também outros encontros informativos. Isso. Um lugar muito explorado até pela nossa forania Cristo Rei, ou seja, pelas 9 paróquias da nossa cidade.
Então, ali, Neia, tem um projeto, né, de a gente fazer um salão, um bonito salão também, porque nós não temos um salão de festas. Certo. Né, e toda a parte pastoral viria para nessa nova Esse novo construção, espaço. novo espaço, Sim. que fica ao lado da igreja matriz. E então, que era um sonho, vai passar a ser realidade a nossa casa paroquial, que o senhor lutou tanto. Exatamente. Esse ano termina, O padre? Centro Pastoral Nossa Senhora Centro. Aparecida, ao lado da igreja matriz. Isso. Esse ano termina, Lugar, se Deus quiser. sim, Deus quiser. Acho que o até a pa- festa de outubro entregaremos a obra e 712 metros quadrados. E o padre Construção. focou ali, né, padre, desde o início, foi uma luta, né? Na realidade, né, os meus anos, eu pude acompanhar 6 obras. Né, eu digo 3 média, 2 pouco menor, e a maior, que é a construção do Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida, que era a antiga casa paroquial. Então, houve Isso. todo aquele processo, né, de demolição da antiga casa, enfim. Então, depois, além das outras obras, começamos a restauração da comunidade lá do Bom Jesus, Taquara Branca, depois no Divino Espírito Santo, né, então eram comunidades que estavam comprometidas. Depois no São Benedito, a Santo Antônio, a comunidade de Santo Antônio, que colocamos Também piso. foi, E também. agora, inclusive, precisamos mexer no telhado, né, que infelizmente, pelas fortes chuvas, a estrutura do telhado que temos não comporta nosso tempo de hoje, né, nosso clima de hoje. E a comunidade também da Candelária, apesar que nós fizemos pouca reforma. E um olhar que, inclusive, agora vamos passar um período de sinodalidade nas comunidades, que é um momento de escuta das lideranças, e a gente pensar lá o Sem Fel, né, que é um espaço, uma área grande, né, nós temos aí praticamente, se eu não me engano, 11 mil metros. É grande. É grande. Então, eu falei, precisamos escutar o Espírito Santo. O que queremos com aquele espaço? Porque deixar o espaço parado também não podemos. Né? Então, precisamos pensar. Né? Mas até que vire um segundo setor, existe a possibilidade de voltar à festa rural ou não? A festa famosa da Candelária. Então, tudo isso precisamos ter lideranças, né, Neia? Porque aquela Olha, festa... 2 anos, apesar que após a pandemia houve um enfraquecimento das lideranças. Né? E muitas partiram, infelizmente. E eram pessoas que trabalhavam, né, que estavam mais à frente, como o caso Toninho. É verdade. Né? Então eu trago ele sempre na memória, ele junto com o Brisque, né, com o Pedro, né, os dois, um segurava, né, o rojão do outro, um era a força do outro. Né? E hoje faltamos liderança ali. Né? Então, repensar a festa acho que é possível. Né? A partir do momento, claro, não perder a identidade de ser uma festa cristã. Certo. Padre, a princípio, falando aí da festa de Santo Antônio, que começa agora, neste final de semana, a partir do dia 7, né, padre? Temos também a festa próxima de Corpus Christi, né? Exatamente, né? Dia 19. Dia 19. Teremos uma grande programação, uma vasta programação, por conta que este ano o Corpus Christi vai ser em nível de cidade. Então, a única celebração será na Praça das Bandeiras, às 16 horas. Então, todas as 10 paróquias. Sim. Estaremos junto com o nosso vigário forâneo, Padre Luan, para este momento de comunhão de igreja. Né? Muito bom isso, não é, padre? Exatamente. Me lembro, quer dizer, eu não me lembro porque eu não estava aqui, né? Mas pelas fotos, pelo testemunho de algumas pessoas da época do Mansur fazia, né? Alguns momentos assim de nível de cidade. E por conta do Jubileu de Esperança, então, a pedido do nosso arcebispo, faremos esse exercício este ano desta missa. Eu acho que é exatamente por causa do jubileu, né? Exatamente. Peregrinos de Esperança. Peregrinos de Esperança. Eu acho que todas as cidades estão sendo feitas assim, exatamente por causa disso. Foi um pedido, né? Foi um pedido? Foi. Ah, todas tá. Então, está explicado, então, por quê, né? Mas eu acho isso bem mais... Assim, bem mais... todo mundo junto, né? Eu acho que é mais... Na realidade, é a espiritualidade do Corpus Christi, isso. Né? Que é a manifestação pública da fé. Então, não faz sentido
Uma fazer e a outra... fazer, a outra, enfim. Então, em unidade, faremos essa missa. Então, às 16 horas, no dia 19, na Praça das Bandeiras. Dia 16. Dia Ou 19. melhor, dia 19, às 16 horas. Isso. Então, dia 19, a partir das 4 da tarde, na Praça das Bandeiras, a nossa celebração de Corpus Christi. Corpus Christi é a festa da Eucaristia, do corpo de Jesus. Não é isso, padre? Exatamente, do corpo e sangue de Cristo, da instituição da Eucaristia. Claro, né, sabemos que a instituição da Eucaristia foi na Quinta-feira Santa, mas por conta de já iniciarmos o Sagrado Tríduo Pascal, então nas quinta-feira já é a liturgia, já é um espírito de sexta-feira. Então é uma festa com sentido já de entrega, né, do Senhor da morte. É uma festa de despedida de Jesus, com esse espírito, né, que se celebra, que se preside as missas, né, da Quinta-feira Santa. Claro que gostamos de ostentar, né, gostamos de manifestar publicamente a nossa fé, coisa que não é possível de fazer na Quinta-feira Santa. Né, a transladação do Santíssimo, mas não essa rica liturgia, ou melhor, uma liturgia festiva. Claro, toda liturgia é festiva, né? Mas no Corpus Christi, sobretudo, então, na missa, há essa manifestação pública, é caracterizado por conta da procissão. Muito bem, a nossa liturgia é linda, né? Exatamente. A nossa igreja é linda. E o Papa Francisco diz que nós precisamos, na carta da Desiderio Desiderave, redescobrir a beleza da liturgia. Isso. Que hoje o ser humano não consegue mais ler signos, símbolos. E os símbolos devem falar muito. O fato de você, hoje, né, ser presenteada com um buquê de flores, né, muitas vezes perdeu o sentido da flor, da mistagogia, que nós chamamos da flor, né? Mesma coisa da Eucaristia. E aí eu gosto de uma poeta, Adélia Prado, uma poeta mineira, que diz que, inclusive tem um poema, A Missa das 10. Toda igreja geralmente tem a Missa das 10, né? Já foi, né? Já lá, né, às 10 e muito. Que é a Missa das Crianças. É, muito boa. E a Missa da... eu ia falar Missa da Neia. Ainda não! Pelo amor de Deus. Ainda não, calma. Tá cedo ainda. Então, a Missa das 10, a Adélia Prado, e lá o nome do padre é o Frei Jácomo. E fala que o Frei Jácomo fala e ninguém entende nada, mas ele prega por ele mesmo. E ele fala da testemunho de santos e vida, enfim, das pessoas. Só que diz no final, e aí que está a chave de leitura do poema, ninguém vê o cordeiro ser degolado na mesa. Ninguém. Nem Frei Jácomo. Ou seja, ninguém vê o mistério de Cristo acontecendo ali na missa, né, que é da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na mesa da Eucaristia, o cordeiro sendo sacrificado, né, Jesus sendo imolado. Uma vez eu vi um padre dizer, esse padre chama Padre Mário, ele disse assim, se as pessoas soubessem entender de verdade a celebração da Santa Missa, elas se apaixonariam. O problema é que a pessoa não entende, né, padre? A pessoa vai lá e fala, nossa, esse padre fala demais. Não, essa homilia está muito, muito comprida. Toda vez a mesma coisa. E não é assim. Infelizmente, ainda, inclusive, a carta do Papa Francisco fala, exige e apela para uma boa formação litúrgica do povo de Deus. Eu, enquanto assessor da Comissão Arquidiocesana de Liturgia, temos trabalhado na formação dos nossos agentes. Porque, infelizmente, os primeiros que não conseguem ler os símbolos são os próprios agentes das pastorais. Né, uma prova disso é, muitas vezes as pessoas vão à missa e falam, né, eu quero participar da missa. Tá, mas o que é participar? Eu quero fazer uma leitura. Né, eu quero entrar com o pão e o vinho. Então, isso não é participar. Isso é uma função na liturgia. Porque a participação exige muito mais. E aí podemos apelar lá no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, que diz que a participação deve ser ativa, consciente, plena, frutuosa, interna e externa. Ou seja, exige muito mais essa participação. Eu sou sujeito da missa, da liturgia. Portanto, quando eu não canto, eu não participo, né, os gestos eu não participo. Eu participo muitas vezes como mero espectador, ouvinte, mas não como sujeito da liturgia. Aí a importância de entender, né, padre?
Mas o senhor tinha que dar uma aula explicando assim, desde a hora do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, até no final. Vão com Deus. Eu também estou achando, viu? Eu acho que o senhor tem que dar uma aula lá, Com porque está certeza. difícil. Padre, vamos falar também, então. Escuta, eu fiquei sabendo que o senhor vai fazer os caminhos de Paulo. Opa, se Deus quiser, em Olha, outubro como é do que ano faz que para quem está vem. interessado? Então, boa pergunta, né? Ele vai fazer os caminhos de Paulo. Olha, se eu pudesse, É, eu iria caminhos fazer de os Paulo, caminhos de vamos Paulo. Na Turquia, na Grécia, né, onde tudo começou o evangelho, a propagação, né, do evangelho de Paulo. Então, O importante. senhor vai fazer como diretor espiritual? Como diretor espiritual. Não precisa de uma assessoria de imprensa, alguma coisa assim? Então, Nossa, padre, foi muito o bom. convite, sempre isso, o convite, né, das agências, eles procuram. Então, é uma forma também de conhecer outros lugares, né? Então, já estive em Israel, Egito e Portugal, do qual eu sou apaixonado. Israel, falo que é a minha segunda casa. Meu sonho ainda era fazer uma experiência lá por um tempo. Então, e Portugal. E agora, né, se Deus quiser, né, Fazer os vamos caminhos fazer de o caminho Paulo. de São Paulo. E a pessoa que estiver interessada, como é que faz? Preciso pegar Ele precisa pegar, então eu vou falar. Ah, eu tenho. A pessoa que tiver Isso não estava no programa. Não estava na pauta, mas eu vi esse cartazinho lá hoje. Hoje eu vi na missa. Hoje eu fui à missa ao meio-dia. E aí eu vi que estava lá o papelzinho. Falei, gente, mas o padre vai fazer os caminhos de Paulo. Que maravilha, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? É Saulo, né? Era Saulo, né? Ele não era Paulo Depois que eles falam ainda. que ele, a caminho de Damasco caiu do cavalo, né? Mas não é caiu do cavalo, né? Ele viu Jesus, aí diz que caiu por terra. Como ele era soldado, né, no Império Romano, inclusive ele era muito amigo de São Sebastião. Os dois perseguiam, matavam os cristãos e de perseguidor passa para anunciador. Então vamos... E ele, nessa hora, Jesus pergunta para ele, né? Saulo, Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Interessante que ele pergunta, né? Por que tu me persegues? Não porque está perseguindo os meus cristãos, ou melhor, os meus apóstolos, os meus seguidores, né? Porque tu me persegues. E hoje a igreja ainda é perseguida, né? Sabemos. E o Papa Bento XVI tem um texto que eu gosto muito, uma frase que ele usa que hoje o cristão sofre com o martírio da ridicularização. Que o fato de você ser cristão é sinal de escândalo para muitas pessoas, né? Então, me preocupa ainda mais na sociedade de hoje. Então, precisamos ser cristão onde quer que estejamos, né, e defender os princípios da nossa fé. Bom, essa viagem, esses caminhos de Paulo, é da Viajar Turismo. Né? Viajar Turismo, você pode procurar aí pelas redes sociais, né? E o pacote inclui também cruzeiro pelas ilhas gregas. Maravilha, isso, né, padre? Na parte passagem aérea, hospedagem, tudo incluso, né? E outra coisa, tem guias também, né? Guia local lá. Sim, geralmente sempre tem um guia local. Bilíngue tem? Sim. Ah, ainda bem, né, padre? O melhor de tudo é a questão do pacote, ele tem a pensão completa. Então, eu gosto de ir com a pensão completa, pelo menos não precisamos nos preocupar com o jantar nem com o almoço. Nem com o almoço, né? É verdade. Então, é o café, o almoço e o jantar. É isso mesmo. A saída é de 16 de agosto. Exatamente. É de 16 a 30. 15 dias. Nossa, é 15 dias, né, padre? Mas também, se não for 15 dias, não dá para percorrer os caminhos de Paulo. São exatamente. Muito bom, Tanto gente. que ele percorreu... Tanto é verdade. E o nosso diretor espiritual é o padre Emerson. Então, se você estiver interessado, a saída é dia 16 de agosto, pode consultar a Viajar Turismo. Exatamente. Né, padre? E pede quem entrar em contato, falar que assistiu o programa de hoje, que eu já peço um desconto. Olha, se você assistiu ao Web TVO e estiver interessado, então você vai lá nas redes sociais e no site da Viajar Turismo, fala que você assistiu aqui na Web TVO, que vai ter um descontinho do padre Emerson. Ou tá a gente bom? leva a Neia junto. Ou leva eu que vou cobrindo tudo daqui lá. Aí eu posso fazer uns 3 programas aqui na Web TVO. Que maravilha. Olha que maravilha. A gente ia fazer que nem o padre Manzotti. Ia fazer tudo Faz um momento de espiritualidade, né, Neia? Isso, caminhos de Paulo. É uma possibilidade, por que não? Então, pois é. Aí passava tudo na Web TVO.
Com Não é, certeza. padre? Muito bem, padre. Mais alguma coisa que o senhor queria salientar? Eu queria falar que o senhor pedisse aí as ajudas das pessoas para as festas, né? É óleo, é linguiça, o que a pessoa puder ajudar, né, padre? Pois é, com certeza. E apesar que hoje sabemos que tudo está muito caro, né? Mas a paróquia sempre, né, essas entidades, ela depende de doação, né? Então, além do carinho das pessoas, né, do trabalho, todo o trabalho voluntário, que eu sempre digo que isso eu não encaro nem como voluntariado. Eu falo que é uma grande família mesmo, porque o quanto que essas pessoas trabalham, né, assim, a Dedicação, né? dedicação é muito, É. né, que não se compara a um voluntário qualquer. E é tão assim, é tão abençoado que a pessoa pode trabalhar o dia todo na barraca e leva a mesa e traz mesa e limpa a cadeira e faz não sei o quê, e vai para a cozinha, É, que a gente se sente bem contemplado, né? A feliz, gente né? se sente A gente feliz, né, padre? Ainda trabalha. mais quando o padre chega para É, abençoar todo mundo aí, todo mundo se vê todos. na graça mesmo. Exatamente. Esses períodos, tem hora que eu sinto vontade de pegar um foguete e sumir, sabe? Ai, padre, o senhor me Porque fez dá lembrar. muita dor de cabeça. Porém, é gratificante, É né? verdade. Mas, enfim, precisamos sim da ajuda de pessoas bondosas, né? Então, podem, né, estamos precisando aí sempre de óleo, pedaço de presunto, mussarela, salsicha, enfim. Pode deixar E, tudo lá acima de na. tudo, né, de mãos também, né? Isso. E, caso não consiga, participe pelo menos, né, Neia? Participe. Vá até a Participe que você já festa, está prestigie ajudando. esse evento, Isso. consuma no local que você estará ajudando da Da mesma mesma forma. forma, porque você vai consumir no local. E se você tiver assim uma empresa, um comércio, quiser doar um brinde para o bingo também, é uma maravilha. É liquidificador, é batedeira, é o que tiver, né? Você sabe Porque muito bem, né, Neia, disso. porque o bingo é uma coisa que é assim gratificante, né? O ser É, humano fica feliz e a gente tem uma equipe boa de trabalho que brinca, que faz as coisas, então a ajuda toda é bem-vinda, né, padre? verdade, né? E, Neia, obrigado, né? Você sempre está lá disposta. Ah, eu Não só uma gosto. festa ou outra, mas em todas, Eu né? sou igual com a Coca-Cola, estou em Ela está em todas. todas as festas, O padre, o senhor graças me a fez Deus. lembrar o padre lá da internet que eu vi essa semana. A jornalista perguntou assim para ele: padre, nós estamos ao vivo com uma pessoa aqui, ele está desesperado, ele quer falar com o senhor. Aí põe o cidadão ao vivo lá, o cidadão fala: padre, a minha sogra está entrando demais no meu casamento, está dando muito palpite. Padre, o que eu faço? O padre olha e fala: reza para Deus levar. Ai, coitada da Como sogra. diz Dom Ayrton, tem coisa que só a morte resolve, viu? Só a morte resolve. Infelizmente, é a Gente, realidade. é Mas isso aí. vamos rezar, né? Vamos rezar, né, padre? Deus faz o tempo dele, quem sabe algumas situações ele acelera o tempo do outro. Pode ser. Pode ser que acelere. Que não acelere o meu, São José, por favor. Padre, olha, fico feliz demais de tê-lo aqui conosco, viu? A sua presença Eu agradeço o iluminada. convite. Fico muito feliz aqui. A gente precisa divulgar o trabalho das comunidades, da matriz, e a sua presença é sempre bem-vinda. Com certeza. E fica o convite, né? Para TV também estarem lá no dia do Corpus Christi, né? Será um momento de ganharmos força e, acima de tudo, manifestarmos publicamente a nossa fé, Exatamente. né? Através de um pão, né? Que Jesus precisou de um pão para saciar a multidão. Jesus precisou de um pão para matar a nossa fome. Jesus precisou de um pão para instituir o seu corpo e sangue. E hoje, né, quantas pessoas ainda que carecem o pão de cada dia em suas mesas, né? Então também tem esse cunho social, né, essa parte que devemos demonstrar nossa generosidade também com aqueles que não têm pão, Na né, mesa, vivem né, nesta realidade. É isso. Olha, gente, mais uma vez, obrigada pela sua atenção. Deixo aqui a nossa possibilidade, a sua possibilidade do seu comércio estar aqui conosco na Web TVO. É só seguir as nossas redes sociais e também o nosso departamento comercial e produção. Aqui o telefone para você entrar em contato, tá bom? Padre, deixa os microfones para suas bênçãos aí, porque a gente queria muito que o senhor mandasse aí para todos nós aí a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Podemos ficar em pé? Podemos? Então, sobretudo a você que está nos acompanhando, e agora nesse mês de junho e julho, os santos padroeiros, os santos juninos e também a excelsa e gloriosa padroeira Senhora Santana. Que o Senhor vos abençoe, né, em suas necessidades espirituais e temporais, que o Senhor seja a vossa força.
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Neia. Obrigada, Padre.